Você sabia que a grande maioria das pessoas que começam a estudar violão começa de uma maneira errada e muitas das vezes desistem no meio do caminho? Passa 6 meses, passa um ano e a pessoa não consegue desenvolver, não consegue tirar um som limpo, um som bonito como deveria. Muitas das vezes ele não sabe que ele começou errado os seus estudos e isso está atrapalhando o seu desenvolvimento. Então, tudo na vida a gente precisa começar corretamente, não é? Então, nesta aula eu vou falar sobre 5 erros que o aluno iniciante de violão, né, quem está começando a tocar do zero, quem está começando a estudar, cometem, né? Então, fique comigo até o final do vídeo, que com certeza você tem essa dúvida e está com dificuldade de desenvolver seus estudos no violão. Esse vídeo é para você, tá bom? Então, vamos lá? Eu sou o arranjador Marconi, bem-vindos ao canal QI Musical, o canal do músico. Hoje nós vamos falar para quem está começando a estudar violão, né? Existem alguns erros que provavelmente você deve estar cometendo, ou o seu colega está cometendo, mas a maioria dos músicos que começam a estudar violão cometem esses erros e acaba atrapalhando o seu desenvolvimento aí nos seus estudos. Então, o primeiro erro é o posicionamento dos dedos, colocar os dedos errado, tanto o polegar da mão esquerda, né, atrás do braço do violão, como os dedos, né, na frente do violão, nas casas, e a mão direita também aqui, o posicionamento para fazer ritmo. Então, vamos falar do primeiro erro, que é o polegar. O polegar, ele não pode ficar aqui em cima. Muita gente começa a estudar assim, consegue tocar alguns acordes e tal, consegue tirar algum som depois, mas ele dificulta a forma de você, de repente, precisar fazer uma forma diferente, um acorde mais aprimorado, mais aberto. Então, você botando o dedo aqui em cima te atrapalha, você fica preso, tua mão fica presa. Aqui, ó, eu consigo ir até na quinta, sexta corda, colocando aqui na quinta, por exemplo, ó, quinta casa, melhor dizendo, aqui, ó. Agora, se eu desço o dedo aqui no meio do braço do violão aqui, da prática aqui, eu vou trabalhar sempre no meio da minha mão, ó, aqui, ó, no meio, atrás do braço. E não, eu trabalho sempre assim, ó, como fosse uma conchinha, assim, nunca assim. Assim seu dedo fica tenso, tá vendo? A gente fica tenso e assim relaxa o dedo. E essa parte daqui do dedo, do polegar, não é para apertar aqui, é só para apoio. Agora, se eu coloco o dedo aqui embaixo, aonde eu vou? Olha lá, eu vou na sétima, talvez até na oitava, dependendo do tamanho da mão aqui, ó. A gente tem mais flexibilidade, tá bom? Então, não estude assim, não comece a estudar assim. Ah, é mais difícil estudar assim, mas nem sempre o mais fácil é o correto, tá? Então, ó. Ah, mas eu vejo muitos músicos bons tocando assim. Sim. Se ele toca bem assim, imagine se ele tivesse com a mão aqui, ele tocaria muito melhor. É o mesmo erro, né? Falando de posicionamento, dentro do primeiro erro, melhor dizendo, a forma de apertar o dedo aqui é usando a parte aqui da carne do dedo aqui, a unha grande também não funciona na mão esquerda, tá? Você tem que apertar nas casas. E cada casa ela tem um local certo para poder sair o som, um som melhor. Por exemplo, aqui tem o traste do violão, vocês devem conhecer, se não conhecem eu vou falar que é o traste, esse ferrinho aqui. O som ele sai literalmente em cima do traste. Então, por exemplo, se aqui eu tenho o Mi solto aqui. Se eu quiser fazer um Fá, que é meio tom depois do Mi, eu tenho que apertar a primeira casa. Muita gente começa a estudar apertando aqui atrás, no meio para trás, ó. Olha o som como é que fica.
o som não sai direito, certo? Então, o local que a gente precisa apertar corretamente é perto do ferrinho aqui, ó, o som, ó. Ó. Então, é um erro que o iniciante comete e a grande maioria comete. Aí depois não consegue tirar som limpo, aí fica difícil, né? Então, dentro desse posicionamento aí, são esses erros aí. Então, vai tocar, ó, na frente, ó, coladinho aqui do traste aqui, ó. O som sai limpo, ó. Aí você começa a ficar diferente daquele que está estudando errado, tá bom? E dentro desse posicionamento errado também tem a mão direita aqui, né? O polegar é para tocar um pouquinho, ligeiramente aqui na frente, aqui, ó. Nunca atrás aqui, porque atrapalha. Todos os dedos, eles têm uma importância e uma movimentação na música. Então a gente joga o dedo para dentro assim. Você quando tocar aqui, ó, um vai atrapalhar o outro. Ó, como é que eu vou tocar assim? Então o polegar um pouquinho na frente, nunca em pé aqui, tá bom? É mais assim, ó, na horizontal, assim, respeitando o braço. Então esse é o primeiro erro. Muita gente toca com o dedo errado aqui. Puxa a corda. Não é só jogar para dentro o dedo, ó. Ó, só jogar para dentro, ó. Tá bom? Esse é um posicionamento que a gente precisa entender. E o outro é para fazer solo, ó. Como estivesse andando, ó. Nunca puxando, ó. O som sai feio, né? Vai tocar uma música, ó. O som fica mais bonito, tá bom? Então esse primeiro erro aí de posicionamento das mãos, tá? O segundo erro é um erro que a grande maioria não cometem porque não gostam de fazer, que é dar um tempo em casa para estudar, né? Estudar direitinho, e não gosta de fazer exercícios para os dedos. O violão, ele trabalha tanto com a mão esquerda quanto com a mão direita. E nós temos músculos. Se você não trabalhar a sua parte muscular também do dedo, você não vai tocar bem violão. Você não vai, eu quero tocar aquela música bem rápida, aquele solo bem rápido, mas se você não fizer exercícios logo no início dos seus estudos, a sua mão nunca vai chegar naquela velocidade. Tá bom? Então, esse segundo erro, que é um erro assim, brutal mesmo, é a pessoa não se dedicar em casa, nos estudos, e fazer exercícios, né, para os dedos. Por exemplo, exercício bom para fazer, para você trabalhar, usando a própria casa aqui, já vai limpando o som, que é o primeiro erro, né, ó. E vai subindo até chegar na última corda e volta. Depois você coloca um pouquinho mais rápido para você começar a pegar a velocidade, tá bom? Cuidado quando você tocar aqui, ó. Não tire esse dedo aqui, porque desta forma você vai abrir seus dedos automaticamente para quando precisar fazer um solo mais aberto, tá bom? Então e dentro desse segundo erro, separe, para quem está começando a estudar aí, pelo menos meia hora em casa durante 3 dias na semana, no mínimo, de 3 a 4 dias, para você se dedicar aos estudos do violão. Primeiro exercício muscular, e com notas para limpar o som. Depois você entra em outra fase do estudo, pegar acordes e tudo mais. Antes que eu esqueça, curta o canal, tá bom? Dê um joinha lá embaixo para você não ficar de fora. Aperte o sininho lá para você não ficar de fora de nenhum conteúdo novo que eu vou postando aqui no canal. Compartilhe também com seus amigos. Se você já é mais avançado um pouco, já toca o violão bem, e compartilhe esse vídeo para aquele aluno que está começando a estudar, para ajudá-lo, né? Seu colega aí, seu amigo. E claro, se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá bom? Dê uma moral aí, dê uma força aí, seja nosso parceiro aí
nessa caminhada aí musical. O terceiro erro é o erro também que praticamente todos fazem, que é pegar música direto. Como assim? Ao invés de entrar num estudo da música, de tonalidade, ele pega uma música e decora aquela música para poder estudar. Isso não é correto fazer. Por quê? Porque acaba você, a palavra já está dizendo, você decorando aquela música, não sabendo que tom está, não sabendo por que ela foi para o acorde tal, e que acorde funciona ali, por que aquele acorde é maior, por que aquele acorde é menor. Não é a forma correta de começar a estudar violão. Depois você não entende, né? A pessoa, quem começa errado assim, não entende porque o outro evoluiu e você não, né? O outro consegue mudar de tom, o outro consegue entender, mas o outro começou corretamente seus estudos. Acontece demais isso. A pessoa começa a estudar e decora a música tal, vou pegar aquela música ali, né? Eu gosto dessa música. E o pior é aquele professor que se diz professor e ensina desta maneira, decorando música, passando música para os alunos para enrolar o aluno. Infelizmente, não é assim que se ensina, né? O professor tem que ensinar a didática da música também. Claro que vai ensinar música, mas dentro de uma didática. Entendeu? Então, fazendo isso, dentro desse terceiro erro, qual é a forma correta? Você pegar uma sequência de acordes dentro de uma tonalidade para você começar a entender que está dentro do dó ou está dentro do tom de sol, de lá. E dentro desta tonalidade, você começa a pegar músicas que você gosta que estejam dentro dessa tonalidade. Assim você está estudando a música que você gosta, as músicas que você gosta, e está também estudando o campo harmônico de uma maneira mais simples, mas está começando a entender que a música foi para um acorde tal, foi para o maior, foi para o menor. Aí começa a entender. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de uma sequência de acordes que vocês podem começar a estudar dentro de uma tonalidade de sol maior, que é sem pestana. Então, uma coisa também que é interessante, comece sem pestana primeiro, tá? Porque é mais fácil você tirar o som. E aquele erro anterior que eu falei, de apertar aqui perto do traste, serve para os acordes também. Se você pegar um Ré, por exemplo, ó, e eu tocar aqui atrás, ó, o som sai feio, ó. O som não sai, então eu tenho que também chegar perto aqui do traste, ó. O som sai limpo. Então você começa a sair na frente da galera que estuda errado. Então hoje você não vai estudar mais errado a partir de hoje. Então acorde. Então eu vou para Mi menor. É um acorde bom para começar, porque você aperta só duas cordas aqui, ó. Aí você já desce, já faz o Lá menor. Já desce de novo, ó, não precisa tirar o primeiro dedo aqui, já desce, abre, faz um Ré com sétima. Depois daqui, você vem para cá e faz o Sol, ó. Então, ó, eu estava aqui no Ré com sétima, vim, fiz o Sol. Claro que essa passagem aqui do Ré com sétima para o Sol, vocês vão ter um pouquinho mais de dificuldade, mas vocês já estão dentro de uma tonalidade. Depois daqui você pega esse terceiro dedo, faz o Dó aqui, ó. Começa, ó. E falando dentro desse erro, os acordes eles têm que ser feitos ao mesmo tempo, as notas. Nunca coloque de baixo para cima assim, porque está errado. Você tem que colocar ao mesmo tempo os dedos, ó. 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 Ao mesmo tempo. Se você colocar separadamente, ó, a música sai errada, tá bom? Porque na mão direita aqui você precisa trabalhar o ritmo e o acorde tem que entrar no tempo juntinho com a sua mão direita. Juntinho mesmo, bem
bem enxugado isso aí, primordial. Não decore a música. Agora, dentro dessa escala de Sol, por exemplo, aqui ó, eu fiz o Mi menor, que ele é o 6º grau de Sol, o Lá menor, que é o 2º grau de Sol, o Ré com sétima, que é 5º grau de Sol, o Sol, que é o 1º, o 4º grau, que é o Dó, né? Eu posso até treinar aqui do lado aqui, ó, fazer a terceira aqui, ó, sem pestana, que é o Si, ó. Então, Si menor com sétima aqui, ó. Tô passando acordes sem pestanas para vocês entenderem. Pegou esses acordes aqui, aí sim, você vai pegar músicas que você gosta dentro deste tom e vai estudar, porque você aí desta forma você consegue estudar duas coisas ao mesmo tempo e não cai no erro de ficar decorando música e não entendendo nada. Um quarto erro é um erro assim, realmente, que eu não consigo entender, mas acontece. O aluno está começando a estudar, não consegue nem fazer Mi menor, nem Ré, às vezes está tirando um som ainda bem cru, ele quer tirar música difícil, música de pessoas, de compositores que fazem músicas mais elaboradas, com acordes dissonantes. Eles querem pegar coisas além da sua capacidade. Então esse é um grande erro do músico que está começando. Você precisa começar com acordes fáceis, com músicas com 3 acordes, 4 acordes. Você precisa acostumar o seu ouvido primeiro. Já tem até outros vídeos meus falando sobre isso aqui. Acostuma o ouvido primeiro, vê o que acorde é menor, acorde maior. Veja o som, ó, maior, som mais aberto, menor, som mais fechado. Você precisa entender isso. Você precisa fazer o alicerce primeiro musical. Tem gente que quer começar pelo telhado a casa. Ninguém começa assim, né? Então, na música, a gente precisa começar do alicerce, que é começar a estudar corretamente. E para isso, a gente precisa não cometer esses erros, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Esse quarto erro acontece demais. Você vai pegando, fazendo uma coisa gradual, até chegar nas músicas mais difíceis. Tanto de ritmo. Tem gente que não consegue fazer um ritmo mais simples, né? Já quer pegar reggae, quer pegar samba. Fazer movimentação, funk. Quem está começando não é para pegar esses ritmos ou outros mais difíceis, entendeu? Porque você precisa entender primeiro o processo musical. E o quinto erro, e o último, que eu acho também super importante eu colocar aqui, é a pessoa que está começando a estudar violão, não sabe fazer nenhuma sequência ainda, pegou a sua primeira música e já quer cantar junto e tocar ao mesmo tempo. Isso não funciona. Você precisa treinar alguma coisa primeiro de cadência, de ritmo, conseguir fazer pelo menos tocar a música toda dentro do ritmo direitinho, os acordes certos, um som bonito. Aí sim você tenta cantar ou tenta fazer a melodia da música. Não faça isso junto no início porque vai te atrapalhar. Além do mais, você vai saber se você canta afinado ou vai tentar cantar afinado um pouquinho depois. Senão, às vezes, você tem uma dificuldade para cantar, né? E vai te atrapalhar a iniciar. Porque o violão, ele trabalha literalmente com coordenação motora. Você precisa pegar a mão esquerda, mão direita, juntar as duas. Não pode olhar aqui para a mão direita, só tem que usar a visão periférica aqui, porque não tem como olhar ao mesmo tempo para as duas mãos. Então você precisa conciliar primeiro essa parte e depois colocar a sua voz. A voz é um terceiro elemento. Por isso que você vê as pessoas cantando no show ou na igreja, tocando e cantando ao mesmo tempo. Aquilo não foi de um dia para o outro, ela foi treinando.
Uma outra coisa, por isso que é difícil tocar baixo e cantar também, bateria e cantar, que são instrumentos que tem várias notas ao mesmo tempo. Bateria tem várias notas percussivas para fazer juntos, usando pé, mão e ainda cantar. E baixo também, você tocar melodia e cantar junto é mais difícil. Então não se arrisque, faça por etapas, tá? Siga isso direitinho que você vai se dar bem. Para você cantar junto, treine bem uma sequência primeiro, duas sequências, pegue duas tonalidades diferentes, aí depois começa a tentar cantar para você ir bem, tá? Lembre do alicerce. Fazendo isso, você consegue elaborar seus estudos e dar uma alavancada aí, tá bom? Então, esses 5 erros aí, e dentre eles tem até mais erros aí, mas dentre, eu falei, do primeiro erro, por exemplo, falei posicionamento de três partes, né, da mão esquerda e mão direita. Então, fazendo isso, você vai começar seus estudos corretamente, tá bom? É uma forma bem interessante de você não iniciar a sua casa musical errada. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, uma aula para chamar atenção sobre os erros, porque é muito importante a gente atentar sobre esse assunto. Muitas das vezes a gente vê só o que tem que fazer, mas esquece os nossos erros. Tá? O importante é começar bem a nossa aula de violão para você lá na frente ter frutos bons, né? Você tirar um som bom, tocar bem, mesmo que for simples, mas tocar bonito. Isso é importante. Não esqueça de curtir o canal, curtir esse vídeo também lá embaixo, dá um joinha lá embaixo, ative o sininho também, se você quiser receber notificações de vídeos novos, tá bom? Não esqueça de fazer isso, que é importante. Compartilhe com seus amigos também que está precisando dar início aos estudos do violão, tá? E claro, se você não é inscrito, se inscreva, dá uma força aí pro canal, seja nosso parceiro, tá joia? Um grande abraço a todos, que Deus abençoe mais uma vez aí, né? A galera aí que também está nos ajudando aí, a todos vocês, e até a próxima aula, se Deus quiser.